Olá, amigos do Escola Sem Partido, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta live de quarta-feira, no horário nobre das 21 horas. Espero que todos estejam bem, com saúde. O tema da nossa live está aí na tela para que vocês vejam. Desmascarando o STF. A farsa da decisão que liberou a propaganda política nas universidades. Sejam todos bem-vindos. Se puderem convidar aí pessoas que têm interesse nessa temática, façam isso, porque eu acho que a live de hoje vai ser uma live importante, uma vez que nós pretendemos aqui esmiuçar a decisão recentemente proferida pelo Supremo, essa decisão final, agora do dia 15 de maio, se eu não me engano, mas foi no mês de maio. O Supremo confirmou a decisão que havia tomado em 31 de outubro do ano de 2018, 2 dias depois do segundo turno, 2 dias depois da eleição de Bolsonaro. O Supremo havia proclamado, já iniciando a sua atitude, digamos assim, manifestando claramente a sua atitude de, eu diria, oposição ao governo que estava para se iniciar, que tomaria posse no dia 1º de janeiro de 2019, o Supremo já quis marcar posição contra o fascismo. E eu acho que essa decisão, proferida, como eu disse, 2 dias depois da vitória de Bolsonaro no segundo turno, foi esse manifesto do Supremo Tribunal Federal, e depois disso vem acontecendo todas essas decisões que estão simplesmente colocando na lata de lixo o princípio constitucional da separação de poderes. Então sejam todos bem-vindos para essa live de quarta-feira. Chamem os seus amigos, parentes que têm interesse nesse tema e vamos lá. Primeiro eu quero explicar o título da live, né? Por que é que a gente usou a palavra farsa e em que sentido a palavra farsa está sendo usada nesta live. Então vamos ver aqui o que é que diz o dicionário sobre as acepções da palavra farsa, né? Farsa é comédia cômica, geralmente num ato só. É um ato ridículo. E é também uma impostura. E é nessa acepção que eu estou usando a palavra farsa neste momento. Impostura, por sua vez, significa ato ou dito de impostor, presunção, hipocrisia, calúnia, mentira. Mas a gente está usando aqui no sentido de embuste, artifício para enganar, um artifício usado para enganar. É nessa acepção que eu estou dizendo, que eu estou afirmando, que a decisão proferida pelo STF no julgamento da DPF 548, que liberou a propaganda eleitoral e política nas universidades, oficialmente, porque essa propaganda nós sabemos que já acontece há décadas, mas agora ela tem a chancela oficial do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, e nós vamos ver este ano já, as consequências práticas dessa decisão, né? Quais serão as consequências dessa decisão do Supremo nas próximas eleições. E nas que vierem ainda de 2022, isso ainda vai cheirar muito mal, haverá ainda consequências muito graves, né? Inclusive relacionadas à segurança dos estudantes, segurança de professores, à incolumidade física do patrimônio público. Muitas coisas podem acontecer daqui para frente, desde que o Supremo tenha tomado essa decisão, na minha opinião, exercício de opinião aqui, decisão irresponsável. Estou exercendo aqui a minha liberdade de opinião. Como cidadão, eu afirmo, essa decisão, na minha opinião, foi uma decisão irresponsável que terá consequências graves para o futuro do país. Vamos lá, então.
A que decisão eu estou me referindo? Como eu disse, é a decisão que foi proferida pelo Supremo. Esse julgamento começou em 2018 e acabou agora em maio. Foi uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação constitucional, ajuizada pelo Ministério Público Federal, assinada pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na verdade, quem está por trás, não tenho dúvida nenhuma disso, não posso provar, mas eu tenho certeza absoluta disso. Quem está por trás dessa ação, dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental é a ex-procuradora federal dos direitos do cidadão, a doutora Débora Duprá, né? A militante Débora Duprá, que ao longo de todo o tempo que ela ficou a chefia da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela procurou favorecer os interesses dos partidos e organizações de esquerda. E essa foi uma das tentativas, essa foi uma das ações movidas pela doutora Débora Duprá com esse objetivo. Na verdade, pela Raquel, mas arquitetada pela Débora Duprá. Então, o que aconteceu foi o seguinte: uma semana antes do segundo turno, o segundo turno aconteceu no domingo, dia 28 de outubro de 2018. Na semana da eleição, que começou na segunda-feira ou no domingo anterior, se eu não me engano foi dia 2, dia 1 ou dia 1 ou dia 2? Não, dia 22. Nessa semana, que era a reta final da eleição, a esquerda entrou com tudo na universidade, né? O PT entrou com tudo dentro das universidades para tentar aliciar o maior número possível de votos, para tentar obter o maior número possível de votos na eleição. Então a propaganda é aquela reta final mesmo, foi o sprint da corrida eleitoral, né? Aquele momento em que as campanhas dão tudo, colocam toda a energia, e isso aconteceu dentro das universidades, né? E esses atos de campanha, de propaganda eleitoral que aconteceram dentro das universidades, sobretudo das federais, das públicas, mas especialmente das federais, foram objeto de denúncias, né, por parte de pessoas que naturalmente não estavam satisfeitas, que tinham outros candidatos, porque essa propaganda toda era feita, evidentemente, como todo mundo sabe, em benefício do Haddad, do Fernando Haddad. Então, aconteceram muitas denúncias, e essas denúncias bateram na justiça eleitoral. E os juízes eleitorais, diante das provas apresentadas, que eram panfletos, gravações, etc., tomaram as decisões que lhes cabia tomar, né? Eles, como juízes, como fiscais da propaganda eleitoral que eles são, eles têm o dever legal de inibir a propaganda eleitoral nas repartições públicas, né? Nos bens públicos, né? Isso está na lei. E o juiz é obrigado a cumprir a lei. E foi o que esses juízes fizeram, né? Determinaram a apreensão de material de campanha, de material de propaganda, determinaram a proibição da realização de atos políticos, atos de campanha dentro das universidades, usando o patrimônio das universidades. Esses juízes cumpriram a lei eleitoral, a lei, sobretudo, a lei das eleições, a lei 9.504 de 97. É claro que a esquerda esperneou, né? É claro que o PT esperneou. E os sites do petismo, né, as páginas do petismo na internet, começaram a publicar isso. Censura na universidade, estão querendo impedir o exercício da liberdade de expressão. Aquela choradeira que todo mundo conhece. E é claro, isso bateu aonde? Na Raquel, na Débora Duprá, né? Então a doutora Débora fez uma nota pública, ela era especialista em fazer nota pública, ela usava o cargo a todo tempo para fazer notas públicas, né? Ela fez uma nota pública, no caso nota técnica, contra o Escola Sem Partido. Então ela fez essa nota pública denunciando essas arbitrariedades dentro das universidades. No mesmo dia, isso foi o dia 26 de outubro, no mesmo dia, a Raquel Dodge entrou com essa DPF no Supremo Tribunal Federal. Juntando, inclusive, como elemento de convicção para o Supremo, a nota pública assinada pela doutora Débora. Muito bem. Aí no dia seguinte, dia 27,
sai a liminar da ministra Carmen Lúcia, que era a relatora do processo, concedendo a liminar e suspendendo a eficácia de todas aquelas decisões judiciais. Ou seja, na prática, ela liberou a propaganda política e eleitoral dentro das universidades dos dias que faltavam para o segundo turno. E por que essa... Bom, esse é o resumo, mais ou menos, dessa ADPF 548, cujo julgamento final, o julgamento de mérito, terminou agora em maio. E por que eu digo que essa decisão foi uma farsa? Porque a gente nota claramente da leitura da decisão uma tentativa de enganar a sociedade e a pessoa que está lendo aquela decisão concretamente, usando os seguintes artifícios. O artifício mais grave que foi usado foi a ocultação deliberada do teor das decisões que constituíam o objeto da ADPF, das decisões proferidas pelos juízes eleitorais e das informações que esses juízes prestaram ao tribunal. O tribunal, a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, requisitou informações aos juízes eleitorais, ela é obrigada a fazer isso e ela fez. Os juízes prestaram essas informações. O Supremo recebeu essas informações, tomou conhecimento delas, mas ocultou-as. Do voto, do acórdão, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não constam essas decisões e estas informações que foram prestadas pelos juízes eleitorais. Isto é muito grave, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, você nota, da leitura da decisão, o uso abusivo da retórica da liberdade, com o objetivo de lançar sobre os autores daquelas decisões, sobre os juízes eleitorais, que cumpriam a lei eleitoral, e sobre qualquer iniciativa tendente a restringir, de algum modo, o exercício dessa propaganda eleitoral dentro das universidades, para lançar sobre essas pessoas o estigma do autoritarismo, para desqualificar essas decisões. Então houve aqui o uso abusivo da retórica da liberdade para, como eu disse, estigmatizar com o selo do autoritarismo qualquer pessoa que defendesse a aplicação da lei eleitoral no espaço da universidade. Além disso, o que se percebe claramente da decisão é a proclamação abstrata, sem levar em consideração os fatos da causa, os fatos, as situações concretas, a proclamação abstrata de princípios constitucionais, como a liberdade de expressão, que rigorosamente não se aplica na universidade, né? E a autonomia universitária. Esses dois princípios constitucionais foram ultravalorizados na decisão, em detrimento de outros princípios que este sim tem total aplicabilidade na situação, que são o princípio constitucional da impessoalidade, não é? E o princípio eleitoral, no caso o princípio de direito eleitoral, que é o da igualdade de oportunidades entre os candidatos que disputam as eleições. É claro que você não pode aceitar que alguns candidatos possam utilizar a máquina do Estado e outros não. É por isso que a lei eleitoral impede o uso do patrimônio público, o uso dos bens públicos, para fins de propaganda eleitoral. Então esse é um dos princípios de direito eleitoral, que foram o princípio, na verdade, o princípio da democracia, o princípio da igualdade de condições de disputa, né? A par condicio, que se diz em latim, entre os candidatos que disputam as eleições. Além de ter deixado esse princípio de lado, o Supremo também deixou de lado o princípio da liberdade do sufrágio, que é a liberdade que o eleitor deve ter para escolher em quem votar. É por isso que se suspende e que se disciplina com rigor a propaganda eleitoral em época de eleição. Então esses são os dois princípios que o Supremo jogou na lata de lixo, né? Junto com a impessoalidade, junto com o princípio constitucional da impessoalidade. Qual é o pano de fundo dessa decisão? Qual é vamos dizer assim, o pano de fundo ideológico dessa decisão que foi proferida pelo STF 2 dias depois da vitória do Bolsonaro no segundo turno, que ela foi confirmada pelo Pleno 2 dias depois, aqui rememorando os fatos, né? Dia 26 de outubro,
A Raquel Dodge entrou com a DPF no Supremo. Dia 27, a Carmen Lúcia despachou, monocraticamente. Ela deu individualmente a cautelar, né, para mandar suspender. Há de referêndum, sob o referendo ainda, do Supremo, do plenário. E no dia 31 de outubro, já depois do segundo turno, o plenário julgou referendou a decisão monocrática, né, da Carmen Lúcia. Qual é o pano de fundo? Qual era vamos dizer assim, o sentimento dos ministros quando julgaram quando referendaram a decisão da Carmen Lúcia? Isso ficou muito, esse sentimento, vamos dizer assim, o ambiente, o humor dos ministros, ficou muito evidente, mais agora, recentemente, numa carta que o Celso de Mello mandou aos seus colegas, a alguns dos seus colegas do Supremo. A imprensa, não sei como essa carta vazou, essa mensagem vazou, e por meio dela, o ministro Celso de Mello, que é o decano do tribunal, manifestou a sua preocupação com a situação política do Brasil. Eu vou ler aqui a carta do ministro Celso, que vazou, ele não publicou essa carta, mas essa carta acabou vazando. E essa carta, na minha opinião, novamente aqui estou exercendo o meu direito à liberdade de opinião, essa carta reflete, vamos dizer assim, a opinião da maior parte dos ministros do Supremo, se não todos. Leio aqui a carta do ministro Celso de Mello. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, na Alemanha, a República de Weimar, que foi criada na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial até 1933. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática. Para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular, aqui o paralelo que ele faz com Bolsonaro, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg, em 30 de janeiro de 1933, como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, quando Hitler não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição, em março de 1933, da lei nazista de concessão de plenos poderes que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Então aqui, pessoal, o ministro Celso de Mello compara o Bolsonaro a Hitler e o momento histórico do Brasil ao momento da ascensão do nazismo. Este é, na minha opinião, o sentimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao governo Bolsonaro. É isso que eles acham do governo Bolsonaro. Que se eles não agirem, né, para amarrar as mãos do Bolsonaro, nós teremos aqui um regime nazista totalitário. E o julgamento da ADPF foi o primeiro julgamento importante do Supremo, como eu disse, depois da vitória do Bolsonaro, 2 dias depois da vitória do Bolsonaro no primeiro turno. E nesse julgamento, entendo eu, na minha opinião, o que o Supremo quis fazer foi garantir o domínio da esquerda, né? Ou seja, do pensamento progressista, que eles chamam assim, dentro das universidades. O recado que o Supremo quis dar aos vencedores da eleição, né? Aos conservadores, à direita que venceu a eleição, o recado foi esse: as universidades serão uma trincheira da democracia contra o fascismo. Então esse foi o recado político que o Supremo quis dar ao vitorioso candidato Bolsonaro 2 dias depois das eleições.
E como todos nós sabemos, quem domina as universidades brasileiras é o partido que foi derrotado nas eleições. Então é como se o Supremo estivesse dizendo, olha, o PT perdeu, mas ele vai continuar mandando dentro das universidades. Ou pelo menos esse é o efeito prático dessa decisão proferida pelo STF na ADPF 548. Agora eu quero fazer uma explicação jurídica sobre algumas premissas para que vocês entendam a gravidade do erro que foi cometido pelo STF no julgamento, do erro jurídico que foi cometido pelo STF no julgamento dessa ação, né? Vejam só, dentro das repartições públicas, todas as repartições públicas, exceto o parlamento, a prática de atos de propaganda política é sempre ilegal, dentro e fora do período eleitoral. Você não pode praticar atos políticos dentro das repartições públicas, dentro e fora do período eleitoral. Fora do período eleitoral, o servidor público é obrigado a respeitar o princípio da impessoalidade, que está no artigo 37 da Constituição Federal. Esse princípio impede que o servidor público utilize o seu cargo para promover as suas próprias preferências políticas, ideológicas e partidárias, né? Nós todos sabemos disso. Todo mundo que é funcionário público sabe que não pode fazer propaganda política dentro da repartição, não é? Para vocês terem uma ideia, a Lei 8.112, que trata do regime jurídico do servidor público civil da União e que é aplicável a todas as universidades públicas, né, a todos os servidores públicos das universidades públicas, essa lei estabelece no artigo 117, inciso 5º, o seguinte, eu vou ler para vocês. Ao servidor público é proibido, inciso 5º, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Essa é uma regra antiga do direito administrativo brasileiro. Essa regra é repetida na legislação de diversos estados e dezenas de estados e municípios, porque esta regra simplesmente concretiza o princípio da impessoalidade, o princípio constitucional da impessoalidade. Por outro lado, dentro do período eleitoral, que começa em 15 de agosto e vai até o dia das eleições, incide a Lei das Eleições, que regulamenta de forma muito detalhada a propaganda eleitoral, né? E ela estabelece no artigo 24 o seguinte, essa lei é a Lei 9.504 de 97, foi essa lei que os juízes eleitorais aplicaram, nesse caso da ADPF 548. Ela estabelece no artigo 24 o seguinte, é vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de, inciso 2º, órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Então, nenhum ente público, nenhuma universidade, que são autarquias, pode emprestar um auditório, porque isso é estimável em dinheiro, né? Pode emprestar um auditório para que o candidato A, B ou C faça um evento político lá dentro. Isso é proibido por lei. O artigo 37 dessa mesma lei das eleições, que também foi aplicado por esses juízes eleitorais, vejam, esses juízes nada mais fizeram do que aplicar a lei das eleições, que eles conhecem muito bem, eles estão acostumados a fazer isso, sempre fizeram, e existe uma vasta jurisprudência amparando as decisões que esses juízes tomaram, jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais e jurisprudência do próprio TSE, né? Amparando as decisões desses juízes. Eles simplesmente aplicaram a lei, porque é uma lei velha, é uma lei que todo mundo sempre aplicou. O artigo 37 diz assim, nos bens cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, ou seja, nos bens de propriedade do poder público, e nos bens de uso comum, pulo aqui, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição, placas, estandartes, faixas, cavaletes, etc, etc. A propósito,
Eu vou citar aqui um caso, um julgamento que aconteceu, não me lembro a data, mas o candidato era o Lindbergh Farias. O Lindbergh foi denunciado aos juízes eleitorais, à Justiça Eleitoral, porque ele foi até um Instituto Federal de Educação, ou federal ou estadual, lá no Rio de Janeiro, para fazer propaganda política em época de eleição. Ele foi denunciado e foi condenado, ele teve que pagar uma multa. O TSE, o relator desse acordo é o ministro Luiz Fux, viu? Então isso mostra que essas regras são regras antigas, regras velhas. Ninguém nunca discutiu a incidência dessas regras, porque elas sempre foram aplicadas. Em repartição pública não pode ter propaganda. Simples assim. É simples e é intuitivo. Por que não pode ter propaganda? Todo mundo paga. Como é que você pode permitir que alguém, um candidato, se aproprie daquele espaço, porque ele tem um cupincha dentro da faculdade, o reitor é cupincha dele, por exemplo, ou o diretor da faculdade é cupincha do candidato, né? E nós sabemos que o Haddad tem cupincha em todas as universidades brasileiras, ele tem cupinchas, né? Como é que você pode permitir que um candidato que está disputando com você numa eleição se aproveite de um espaço da fachada de uma universidade para pendurar lá uma faixa da sua campanha? Ou uma faixa, como aconteceu na Universidade Federal do Fluminense, no Rio, uma faixa dizendo o seguinte: UFF antifascista. É claro que isso tinha endereço certo. Era propaganda eleitoral negativa contra o Bolsonaro. Então, não é possível, gente, a gente permitir... E o que eu estou dizendo, qualquer juiz eleitoral sabe disso. Qualquer advogado que milite na área eleitoral sabe disso. Não pode ter propaganda eleitoral em prédio público, em repartição pública. Universidade pública é espécie do gênero repartição pública. Não tem dúvida quanto a isso, porque todo mundo paga. É bem público, é patrimônio de todos. Então você não pode aceitar que alguém use isso em seu próprio benefício para desequilibrar a competição em seu favor. Então, essas são as duas premissas jurídicas. É importante a gente ter isso na cabeça. Propaganda política em repartição pública é proibido sempre, dentro e fora do período eleitoral. Só que dentro do período eleitoral, a punição é efetiva, tem até multa. Inclusive pode dar cassação de mandato, porque isso é abuso de poder político. Isso é uma espécie de abuso de poder político. Pode ensejar a cassação de mandato. Além da multa que está prevista na lei das eleições, para a hipótese, para o caso de propaganda eleitoral nesses bens pertencentes ao poder público. Eu quero fazer aqui agora um resumozinho do andamento, do que aconteceu nessa DPF. Então, como nós vimos, ela foi ajuizada dia 26 de outubro contra as seguintes decisões proferidas dias antes do segundo turno das eleições de 2018. A eleição, o segundo turno, dia 28 de outubro. Então, as decisões atacadas pela Raquel Dodge nessa DPF são essas que eu vou mencionar aqui. Decisão do juiz da 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande, que mandou apreender material de propaganda eleitoral dentro da Universidade Federal de Campina Grande. Segundo, decisão da juíza da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, que mandou retirar do site da Universidade Federal de São João del Rei uma nota pública do reitor contra o Bolsonaro. A juíza entendeu que, no caso, o reitor da faculdade, o reitor da universidade, estava fazendo propaganda eleitoral negativa contra o Bolsonaro no site da universidade. Terceiro, decisão do juiz da 18ª Zona Eleitoral de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que proibiu a realização de um ato que era feita por estudantes, mas dentro da universidade, um ato intitulado, vejam o título do ato que o juiz proibiu: esmagar o fascismo, o perigo do candidato Bolsonaro. Esse era o título do ato. Isso ia acontecer dentro da Universidade Federal da Grande Dourados. E o juiz falou: negativo, isso é ato de propaganda eleitoral, a lei não permite. Quarto, decisão da juíza da 199ª Zona Eleitoral de Niterói, que mandou apreender
uma propaganda, mandou apreender material de propaganda eleitoral irregular dentro da Universidade Federal Fluminense, UFF, e ordenou ao diretor da Faculdade de Direito da UFF que providenciasse a remoção, a retirada do prédio, da fachada do prédio da Faculdade de Direito, de uma faixa com os dizeres Direito UFF Antifascista. Muitos de vocês talvez tenham visto essa faixa pendurada lá na Faculdade de Direito da Federal Fluminense. E por último, uma decisão do juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, que proibiu a realização nas instalações da Universidade Federal da Fronteira Sul de um ato intitulado Assembleia Geral Extraordinária contra o Fascismo, a Ditadura e o Fim da Educação Pública. Esse juiz também entendeu que se tratava de um ato de propaganda eleitoral, e proibiu, com base nesses artigos que eu citei, o artigo 24 e o artigo 37 da Lei 9.504. No dia 27, a Carmen Lúcia despachou, concedeu a liminar, mandou suspender as decisões. No dia 31, essa decisão da Carmen Lúcia foi referendada pelo Supremo. Eu, na época, eu sou muito ingênuo, porque eu achei que não é possível, o Supremo não vai referendar essa decisão da Carmen Lúcia. Ela vai ficar vencida. Ou mesmo ela vai voltar atrás. Às vezes eu fico pensando assim que eu não amadureci, porque eu não estava conseguindo ver o grau de comprometimento da imparcialidade do Supremo em relação ao processo político brasileiro, né? Eu subestimei essa falta de imparcialidade. Então, no dia 31 de outubro de 2018, 2 dias depois da eleição do Bolsonaro, a liminar foi referendada em julgamento unânime do Supremo. Foi um festival de demagogia jurídica, um festival de lacração. E foi o primeiro ato político do STF contra o Bolsonaro. Como eu disse, nessa ocasião, o Supremo declarou que as universidades... Declarou não, mas isso se entende da decisão do Supremo. Declarou que as universidades serão a trincheira da democracia e da liberdade contra o fascismo que estava para se instalar no Brasil. Eu quero exibir para vocês, para mostrar o seguinte, eu vou exibir um vídeo da sustentação oral que foi feita desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Esses juízes que prestaram as informações e que eram, na prática, os réus dessa arguição, dessa ADPF, os réus, não chama réu, mas vamos dizer, seriam os juízes que proferiram essas decisões. Eles estavam representados nesta ação direta, nessa ADPF, pela Associação Nacional da Magistratura, ANB, ou Associação Nacional dos Magistrados, alguma coisa assim, que é uma entidade antiga, respeitada, tradicional aqui no Brasil. E a Associação dos Magistrados mandou um advogado para defender o ato dos juízes, para dizer, olha, esses juízes não fizeram nada de errado, eles simplesmente estavam aplicando a lei. Então a associação, como entidade de classe, agiu corretamente, mandou lá um advogado, como amicus curiae, para defender o ponto de vista, ou defender as decisões que foram proferidas pelos juízes. E a ANB, a Associação dos Magistrados, o advogado dessa associação é um dos melhores advogados de Brasília, é o doutor Alberto Pavy, né? E ele sustentou nessa ocasião. E ele foi no ponto certo, ele quis mostrar para os juízes do Supremo quais eram as decisões que estavam sendo questionadas, né? Porque a Raquel Dodge também não transcreveu essas decisões na sua petição inicial. Então o advogado falou assim, olha, peraí, deixa eu mostrar para vocês, ministro, para vossas excelências, do que nós estamos falando aqui, né? Então eu vou passar aqui, são 3 minutos, é um vídeo de 3 minutos, o Dr. Pavy, repito, é um dos melhores advogados de Brasília, e ele defendeu esses juízes eleitorais em nome da associação, da ANB.
demonstrar que efetivamente as decisões, pelo menos as decisões judiciais, observaram o artigo 37 da Lei das Eleições, sem ofender os preceitos constitucionais, é que peço licença para tratar especificamente dessas decisões. Primeiro, a decisão do juiz da 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande. Ele recebeu uma representação policial instruída com gravação de áudio realizada por aluno e professor em sala de aula, comprovando a propaganda eleitoral dentro da sala de aula de apoiadores de um candidato com a distribuição de panfletos que deu causa à busca e apreensão de material de campanha. Não há na decisão ou no relatório do juiz qualquer alusão a panfleto com indicação da expressão que foi referida na petição inicial, manifesto em defesa da democracia e da universidade pública. Não. Essa expressão, esse material não foi objeto da decisão judicial. A decisão fala em panfletos, abro aspas, contendo a terminologia ele não, em alusão ao candidato Bolsonaro, na ótica do magistrado que proferiu a decisão. A busca e a apreensão comprovou, então, a realização de propaganda eleitoral dentro da universidade, tendo assinalado que seria falsa a informação de retirada de faixas ou invasão de sala de aula por fiscais da propaganda. É a peça 52 juntada aos autos, esse relatório. Trata agora da segunda decisão. A juíza da 199ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro determinou a busca e apreensão de material da campanha eleitoral na Universidade Estadual, que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, teria inscrição Direito UERJ Antifascismo. Mas a juíza assinalou na sua decisão que a faixa tinha outra inscrição, Direito UERJ Antifascista. Assinalou ainda a existência de 12 denúncias de propaganda eleitoral vedada, confessada pelo reitor, que se reportou ao juízo eleitoral. E teve a juíza presente o seguinte relato da equipe de fiscalização, afirmando a existência de, abro aspas, material de propaganda eleitoral negativa ter sido encontrado dentro do edifício da Faculdade de Direito, sobretudo do panfleto timbrado da universidade, que associava explicitamente o candidato Jair Bolsonaro ao fascismo. Considerou-se que a faixa afixada na fachada do prédio, contendo os direitos, os dizeres, direito antifascista, possuía conteúdo político eleitoral na medida em que se voltava contra o fascista e não contra o fascismo. Para o juiz, a pergunta que deve ter passado por ele é: será que antes do dia 15 de agosto existia essa faixa lá? Porque é preciso fazer esse corte nessa ação. A ação tem eficácia, a decisão que vier a ser proferida aqui terá eficácia exatamente apenas no período eleitoral, de propaganda eleitoral. 15 de agosto, a data da eleição. Demonstrar que efetivamente as decisões, pelo menos as decisões judiciais, observaram o artigo 37 da Lei das Eleições, sem ofender os preceitos constitucionais. Então é isso, né? O doutor Pavy, atento advogado, quis mostrar aos ministros quais eram as decisões, do que é que nós estamos falando aqui. E fez isso muito bem, né? Ele tinha 6 minutos só para fazer isso. Então ele concentrou todo o tempo, foi esse o tempo que cada um dos advogados teve. Ele concentrou todo o tempo para demonstrar, e era de fato o mais importante. E é por isso que eu estou perdendo mais tempo nessa live, para mostrar do que é que nós estávamos, de que é que eles estavam tratando e do que é que nós estamos falando aqui. O que é que efetivamente acontece dentro das universidades, que é para não permitir que a retórica da política, que a retórica dos ministros esconda este fato. Porque é isso que está acontecendo. Essa decisão ela é uma farsa, porque a retórica se sobrepõe aos fatos, se sobrepõe à realidade. Então, agora vejam aqui, não adiantou nada o doutor Pavy querer chamar a atenção dos ministros para as decisões judiciais, para o conteúdo das decisões. O Supremo não tomou conhecimento disso. Vejam aqui agora o início da lacração, né? o show da demagogia, que começou agora. Vejam esse trecho do voto da ministra Carmen Lúcia no julgamento desse caso, do referendo, né? Quando o Supremo confirmou a decisão monocrática dela, a decisão individual. Vamos lá, vejam aqui o início da lacração. As práticas descritas na peça inicial da presente arguição
contrariam, na minha compreensão, a Constituição do Brasil. Contrariam o Brasil como Estado constitucionalmente formalizado como democrático de direito. Na sessão de 5 de outubro de 1988, presidente, relembro que Ulisses Guimarães afirmou que traidor da Constituição é traidor da pátria. E conhecemos, dizia ele, o caminho maldito a que se conduz quando se trai a Constituição. E a má interpretação ou agressão aos direitos fundamentais que formam o núcleo essencial da própria Constituição é uma forma de trair a Constituição do Brasil e acho o próprio Brasil. Não há direito democrático sem respeito às liberdades. Não há pluralismo na unanimidade, pelo que contrapor-se ao diferente e à livre manifestação de todas as formas de pensar, de aprender, apreender e manifestar uma compreensão do mundo é algemar liberdades, destruir o direito e exterminar a democracia. Impor-se à unanimidade universitária, impedindo-se ou dificultando-se a manifestação plural de pensamento, é trancar a universidade, silenciar estudantes e amordaçar professores. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias, livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana. E tirania é o exato contrário da democracia. Bem, se eu bem entendi o voto, esse trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, que ela repetiu no julgamento de mérito da ADPF, ela chamou os juízes eleitorais de traidores da pátria, de traidores da Constituição e de tiranos. É claro que os juízes eleitorais não gostaram disso, né? E ao prestarem as informações, você nota claramente pelo tom utilizado pelos juízes, por alguns, que eles ficaram mordidos com essa referência, com essa alusão, com esse desrespeito que foi feito em relação ao trabalho que eles estavam executando de forma honesta e segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. Porque isso que o Supremo decidiu agora, gente, não existia antes, começou agora. É novidade. Os juízes eleitorais não sabiam. É uma novidade que, obviamente, não se sustenta e que vai ter consequências graves para o Brasil nas próximas eleições. Mas os juízes, é claro, que não gostaram dessa forma como a relatora se referiu, a ministra Carmen Lúcia, se referiu à decisão, chamar um juiz de traidor da pátria, porque ele proferiu uma decisão proibindo propaganda eleitoral dentro da universidade pública. Então é isso que eu estou dizendo que é farsa, pessoal. É uma farsa, porque é uma forma de estigmatizar quem pensa contra. Ela que estava defendendo o pluralismo, né? Mas ela não respeitou juízes que estavam aplicando a lei. Agora vamos ver então, eu quero ler para vocês agora as informações que foram prestadas por esses juízes, depois de terem ouvido o voto da Carmen Lúcia, depois de terem sido chamados de traidores da Constituição e traidores da pátria. Vamos ver aqui, primeiro para começar, as informações que foram prestadas pelo juiz de Campina Grande. Juiz de Campina Grande, Horácio Ferreira de Melo Júnior. Diz ele: a priori, cumpre informar que o mandado de busca e apreensão concedido por este juízo foi cumprido tal. Segundo a representação do delegado federal Rodrigo Augusto de Carvalho Costa, em 24/10/2018, compareceram na Delegacia de Polícia Federal em Campina Grande o professor e coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Alexandre Magno da Nóbrega Marinho, e o estudante Jackson Mateus Pinheiro Oliveira, os quais relataram fatos que apontavam para a violação dos tipos penais eleitorais previstos nos artigos 300 e 301 do Código Eleitoral. O coordenador da Faculdade de Medicina apresentou como prova um panfleto que foi entregue na sala de aula, acompanhado de gravação em áudio de atos praticados na Universidade Federal de Campina Grande por um grupo identificado como sendo de professores
daquela autarquia, militantes disfarçados de professores. Durante o expediente normal, praticando, em tese, propaganda eleitoral ilícita dentro da referida instituição educacional. Atos estes praticados nas demais salas de aula e no interior do campus, sempre objetivando enaltecer candidato de sua preferência. Qual será, hein, o candidato de preferência desses militantes, desses cabos eleitorais disfarçados de professores? Vamos continuar aqui. Houve ainda verificação no áudio gravado de condutas contra a honra do professor que ministrava a aula, anunciado Alves de Mello, que teria sido ofendido na sua honra, assim como de agressão sofrida pelo mesmo por integrantes da manifestação no interior da universidade. Aí diz aqui o juiz eleitoral: veja-se a gravidade dos fatos relatados pela autoridade policial. Veja, o juiz eleitoral está falando isso para a ministra Carmen Lúcia. Ele está dizendo: veja, ministra, a gravidade dos fatos praticados, relatados pela autoridade policial. Abro aspas. Na gravação, verifica-se que os professores Tiago Romeu de Souza, José Bezerra de Araújo e Ângela Maria Metri Tejo, além de uma outra ainda não identificada, realizaram, na manhã de ontem, 23 de outubro de 2018, atividade de cunho político partidário dentro da sala de aula do curso de medicina diante dos alunos, os quais ouviram pedido de voto explícito no número 13, que seria do candidato Fernando Haddad. Haja vista que somente teremos segundo turno para a eleição presidencial. 5 dias antes. Na semana da eleição. Ao ouvir o áudio gravado no CD-ROM, verificamos que tanto o professor Tiago Romeu de Souza quanto o professor José Bezerra de Araújo fizeram ameaças veladas aos alunos. Ao dispor que, se o outro candidato, que seria Bolsonaro, fosse eleito, cobraria mensalidades dos alunos e aqueles mais humildes não teriam como continuar na Universidade Federal de Campina Grande. E também o professor José Bezerra ameaçou os alunos de que eles poderiam ser torturados como ele teria sido. Vocês imaginam? Esses dois cabos eleitorais, né, disfarçados de professores, entravam nas salas de aula para fazer esse tipo de ameaça aos alunos. Eles estavam desesperados. Isso foi uma semana antes do segundo turno. Estava na cara que o Bolsonaro ia ganhar, eles estavam loucos. Né? E aí foram pro tudo ou nada. Prossegue aqui as informações, prossegue o juiz eleitoral se dirigindo à ministra do Supremo Tribunal Federal. Ademais, os depoimentos apresentaram uma conduta gravíssima que aponta para o fato dos professores da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande estarem entregando panfletos dentro da universidade e dentro das salas de aula, as quais estão sendo visitadas por eles em diversos cursos da referida universidade, contendo a terminologia "ele não", que de forma pública e notória está sendo atrelada a quem não apoia o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, de número 17, como faz prova o próprio panfleto. Aí continua o juiz. Ante a gravidade do fato relatado, e com fundamento no poder de polícia, que todo juiz eleitoral tem para fiscalizar a propaganda eleitoral, para evitar práticas nocivas e comprometedoras da rigidez do processo eleitoral, tudo com o intuito de manter a igualdade de oportunidades entre os concorrentes, que eu mencionei, é um princípio do direito eleitoral, a igualdade de oportunidades entre os concorrentes, além de assegurar o cumprimento de outros princípios de igual importância. Foi concedida, diz o juiz, medida cautelar de busca e apreensão para obstar a reiterada conduta de violação à legislação eleitoral na referida instituição, situação que se repetia cotidianamente nos dias anteriores à medida restritiva. Continua aqui o juiz se dirigindo à ministra Carmen Lúcia: pessoal, isso não constou da decisão. Isso não foi lido, a ministra não leu isso, não leu essas informações aos seus colegas. Então, nós podemos dizer que essa informação foi sonegada aos colegas. É claro que os ministros podiam ter pedido vista dos autos. Aliás, podiam, não, deveriam ter pedido vista dos autos. Mas ninguém fez isso.
Ou seja, este documento, que era fundamental para o julgamento da causa, não apareceu. Não foi lido e não foi incorporado à decisão proferida pelo STF. Por isso que eu digo, foi uma farsa. Por isso é que eu chamo essa decisão de farsa. Prossegue o juiz de Campina Grande. A justiça não poderia se omitir diante de fatos graves de desrespeito à legislação eleitoral, proporcionando um verdadeiro estado de exceção nas universidades. E o Supremo sacramentou isso. O Supremo chancelou esse estado de exceção dentro das universidades. E as consequências disso agora nós vamos ver daqui para frente, nas próximas eleições. Não é melhor gravar? Ela tá participando aqui direitinho. Então, pessoal, estamos voltando aqui para o segundo tempo da nossa live. Ué, não tá aparecendo? Estamos retornando aqui para o segundo tempo da nossa live sobre a farsa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que liberou oficialmente a propaganda eleitoral dentro das universidades, tanto públicas quanto particulares. Então sejam novamente bem-vindos aqui. Espero que estejam gostando da live. Eu acho que é mais uma questão de vocês saberem o que aconteceu, né? Para que não sejam enganados pela retórica balofa dessa decisão, uma retórica de uma democracia de centro acadêmico, que ignora completamente princípios superiores da democracia, como são os princípios, como é o princípio da igualdade entre os candidatos. É um princípio essencialmente democrático, né? E o princípio republicano de que você não pode permitir o uso do patrimônio público por determinados indivíduos ou partidos ou organizações. Então vamos retomar aqui, pessoal, a leitura da decisão, ou melhor, das informações prestadas pelo juiz Horácio, que foi o juiz de Campina Grande, cuja decisão foi impugnada pela doutora Raquel Dodge, de triste memória, nessa ADPF. Então prossegue aqui o juiz eleitoral de Campina Grande, dirigindo-se à relatora do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Diz ele: a liberdade que se fala e se protege é a liberdade de expressão dentro das cadeiras ministradas. Ou seja, ele está falando de liberdade de cátedra, né? Aquilo que um professor pode fazer no exercício da sua função docente, né? E não entregar panfleto em sala de aula, o que é uma coisa, aliás, indigna de qualquer professor universitário, né? De qualquer servidor público. E não verdadeira propaganda eleitoral dissociada das matérias do curso ministrado. Por fim, não há que se falar em lesão a preceitos fundamentais, em vedação à liberdade de manifestação e de expressão, nem a qualquer outro dispositivo legal, uma vez que as decisões que ele proferiu foram pautadas e fundamentadas na legislação eleitoral, a qual não exclui as universidades do alcance do poder de polícia previsto no artigo 24 e 37 da Lei 9.504. Esse juiz matou a pau. Ele simplesmente diz: escuta, peraí, está escrito na lei que esses artigos não se aplicam às universidades? Não está escrito, nem poderia estar escrito, porque é patrimônio público. Seria inconstitucional, né, se as universidades estivessem excluídas dessas regras, né? Então o juiz foi certíssimo, e deu a resposta certa. Sem mais, para o momento, externo a Vossa Excelência votos de estima e consideração, que eu não sei se ele efetivamente tem, mas foi o que ele disse aqui. Agora, eu vou ler para vocês a decisão, as informações que foram prestadas pela juíza de Niterói. A juíza, o nome dela é Juíza Maria Aparecida da Costa Bastos.
Né? Essa ficou mordida mesmo, essa não gostou do que ela ouviu da Carmen Lúcia, não. Então ela acusa o recebimento do ofício tal, datado de 2 de abril de 2019, babá. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental movida pela Procuradora-Geral da República, visando a evitar reparar lesão a preceitos fundamentais, etc, etc. Este juízo, agora começa aqui as informações, a parte importante. Este juízo da 199ª Zona Eleitoral, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral no município de Niterói, recebeu pelo e-denúncia do TRE do Rio de Janeiro denúncias acerca da prática de propaganda eleitoral irregular nas dependências da Universidade Federal Fluminense, conforme documento anexo. Então, veja, a Justiça Eleitoral foi procurada. Né? O público, os cidadãos procuraram a Justiça Eleitoral para denunciar. Está havendo propaganda eleitoral aqui. Porque a sensibilidade jurídica do cidadão percebe claramente que isso é uma trapaça à democracia. Quem não percebe são os ministros do STF. Ali não tem trapaça. Para os ministros do Supremo, não tem usar o patrimônio público para fazer propaganda eleitoral não é trapaça, não. Viu? É exercício da liberdade de expressão, do pluralismo, toda aquela retórica balofa que eu mencionei. Né? A diligência de fiscalização foi realizada para apreensão de propaganda irregular nos corredores da universidade, sendo que os fiscais não ingressaram em qualquer sala de aula para averiguação de conteúdo didático das aulas. Palestras, reuniões, assembleias ou debates. Está dizendo o que aconteceu efetivamente, que não foi aquilo que a Raquel Dodge / Débora Duprá declararam na petição inicial. Então a juíza está desmentindo as afirmações que foram feitas pela Procuradora-Geral da República na ADPF. A diligência de fiscalização foi realizada para a apreensão de material de propaganda irregular nos corredores da universidade, sendo que os fiscais não ingressaram em qualquer sala de aula para averiguação de conteúdo didático de aulas, palestras, reuniões, assembleias ou debates. Tampouco houve interrupção, proibição ou qualquer tipo de censura. Não houve inquirição de docentes, discentes ou de qualquer cidadão presente no local. Pela análise das decisões judiciais proferidas e do relatório da equipe de fiscalização, tudo documentado. Conclui-se que, no caso específico da diligência na Universidade Federal Fluminense, não houve violação de preceito fundamental, pois não houve ofensa à liberdade de manifestação e de expressão. É claro, ela está aplicando a lei eleitoral. E a lei eleitoral se sobrepõe, naquele período específico das eleições, ela se sobrepõe à liberdade de expressão. Quando a lei eleitoral, veja, propaganda é uma espécie, um ato de exercício da liberdade de expressão. Então, se a lei eleitoral proíbe a propaganda, e se ela faz isso de maneira válida, é porque o exercício da liberdade de expressão não prevalece sobre a legislação eleitoral. E por razões óbvias. Por aqueles dois princípios eleitorais do direito eleitoral que eu mencionei, que é o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos e o princípio da liberdade de sufrágio, a liberdade de voto, né? Para que não haja constrangimento da liberdade de voto do eleitor. Então ela diz, não houve nenhuma ofensa à Constituição. Tudo que eu fiz estava amparado na lei eleitoral. Na mencionada decisão, constou a verificação da presença de indícios fortes da possível prática de comportamentos proibidos pelo artigo 37 da Lei Eleitoral e 73, inciso 1º, que é da Lei das Eleições, consistentes na cessão e no emprego de bem público com finalidade político-eleitoral. Claro, é o que estava acontecendo na UFF, é o que estava acontecendo em Campina Grande, é o que está acontecendo na Grande Dourado, é o que estava acontecendo em todo o país. Uma semana antes das eleições, o PT usou com força as universidades públicas, que ele domina. Ele tem uma militância fortíssima nas universidades, entre professores e estudantes, centros acadêmicos, por exemplo. Estava todo mundo, trabalhando para o Haddad. Uma semana antes das eleições. As universidades foram tomadas pela campanha eleitoral do PT. O artigo, continua aqui a juíza de Niterói. O artigo 37 da Lei 9.504 de 97
dispõe que, eu já li isso para vocês, vou ler de novo, dispõe que nos bens cujo uso dependa da cessão, permissão do poder público ou que a ele pertençam, né, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. O parágrafo 2º do mencionado artigo atesta que não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto nas hipóteses do inciso 1 e 2. Ademais, prossegue aqui a doutora Maria Aparecida. Maria Aparecida da Costa Bastos. Ademais, prossegue a juíza, foi ajuizada ação popular pelo então candidato a deputado federal do PSL, Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior. É o nosso amigo Carlos Jordi. O Jordi entrou com uma ação popular contra a propaganda eleitoral dentro da Universidade Federal Fluminense. Ele é de Niterói. Ele entrou com uma ação, ele estava sendo prejudicado. O candidato dele, que era o candidato Bolsonaro, estava sendo prejudicado pela propaganda do PT dentro da universidade. Então, esse candidato, ele denunciou a trapaça, gente. O Jordi chega lá e vai para a justiça e diz, gente, está tendo uma trapaça aqui. O patrimônio público está sendo usado pelo PT para desequilibrar as eleições, para ganhar as eleições. Isso é trapaça. Isso a lei não permite. Então, ademais, o Jordi ajuizou uma ação popular sustentando, aspas, que os réus processados na presente ação popular, não sei quem eram, mas deve ser gente do PT, têm a exata consciência da proibição legal quanto ao uso de bens móveis ou imóveis públicos da União, em benefício de candidatos, partidos ou coligações, fora dos casos de realização de convenções partidárias. Então a juíza ainda alegou esse fato. Mas olha, gente, nós somos cobrados pela população, nós, juízes eleitorais, somos cobrados pelos candidatos que estão disputando as eleições, nós somos cobrados pelos eleitores, que ficam indignados ao ver o patrimônio público sendo usado por um partido. Eles nos procuram, o que nós vamos fazer? Vamos dizer que pode usar a universidade, pode distribuir panfleto? Pode usar o auditório para fazer ato público? Ato de campanha? Por falar em usar auditório para fazer ato de campanha, nós temos um vídeo aqui, se der tempo depois eu exibo, que mostra um ato de campanha feito em 2010, na campanha eleitoral para presidente da República, quando a Dilma disputou com o Serra. Quando a Dilma disputou com o Serra, houve um ato, uma semana, 12 dias antes da eleição, houve um ato de campanha dentro da PUC de São Paulo. E sabe quem é que estava participando desse ato de campanha? Quem é que discursou nesse ato de campanha? O ministro Edson Fachin. Ele participou. Então é claro que esses juízes, né, quer dizer, os juízes do Supremo, eles também têm os seus viés, não é verdade? Eles também têm as suas preferências. Imparcialidade tem limite. Não é verdade? Continua aqui a leitura das informações que deveriam ter sido lidas no julgamento da ADPF. A ministra relatora não podia ter deixado de ler essas informações. Data vênia. Data vênia. Isso era fundamental. Esses detalhes eram fundamentais que constassem ali do acórdão e que fossem lidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 17 de outubro de 2018, o reitor da Universidade Federal Fluminense, senhor Sidney Luiz de Matos Melo, protocolou neste juízo, o ofício número tal, em que solicitava a apuração de evento a ser realizado nas dependências da Universidade Federal Fluminense e a adoção de medidas necessárias para o cumprimento da legislação eleitoral vigente. Vocês entenderam? O próprio reitor da Universidade Federal Fluminense foi lá na Justiça Eleitoral, foi lá na juíza e relatou os fatos que estavam acontecendo lá dentro e pediu providências. Solicitava a apuração de evento que seria realizado. Ele estava preocupado com o uso político partidário da UFF e procurou a juíza, procurou a Justiça Eleitoral para isso. Além das denúncias recebidas pelo E-Denúncia, que é um canal lá do TRE,
do ajuizamento da ação popular pelo Jordi e do recebimento do ofício do reitor da UFF, a equipe de fiscais era abordada nas rondas rotineiras por munícipes denunciando a existência de irregularidades na prática de propaganda eleitoral nas dependências da Universidade Federal Fluminense. Os próprios cidadãos estavam... Escuta, vocês não estão vendo, não? Essa propaganda eleitoral aqui dentro? Porque o cidadão sabe que isso está errado. A sensibilidade jurídica, a nossa sensibilidade, ninguém precisa ser formado em direito para saber que está errado isso. Só quem não sabe que isso está errado são os candidatos que têm interesse próprio nisso, que têm interesse, e os ministros do Supremo, que acham que isso é normal, que isso é direito, que está amparado pela autonomia universitária e pela liberdade de expressão. Prossegue aqui essa juíza que foi chamada, pelo que eu entendi, de traidora da pátria, traidora da Constituição, a doutora Maria Aparecida. Diante de tais fatos, foi proferida a decisão determinando a busca e apreensão de material de propaganda eleitoral irregular, porventura encontrado nas dependências da Universidade Federal Fluminense, conforme decisão anexa, decisão dela, dessa juíza, cumpridora da lei, cumpridora da Constituição. Em 23 de outubro de 2018, a equipe de fiscalização compareceu à Faculdade de Direito, onde foram encontrados adesivos, panfleto e propaganda eleitoral de cunho partidário, contendo os seguintes dizeres: Jesus é amor, Bolsonaro é ódio. Haddad e Lula 13, todos contra o fascismo, e ele não. Conforme fotografias em anexo, nada disso foi lido no acordo. Essas fotografias não apareceram, o ele não apareceu. Conforme fotografias em anexo, além de uma bandeira com a inscrição Direito UFF Antifascista. Estava pregada na faixa, na fachada da Faculdade de Direito. Analisando o contexto do material encontrado e da bandeira na fachada da universidade, os fiscais concluíram tratar-se de propaganda irregular que favorecia determinado candidato à presidência da República, em detrimento de outro, iniciando a retirada da bandeira, conforme relatório em anexo. Em 31 de outubro de 2018, 31 de outubro, julgamento do Supremo Tribunal, quando foi referendada a decisão da Carmen Lúcia. Em 31 de outubro de 2018, foi proferida decisão por este juízo, por ela, consignando que este juízo nunca restringiu a autonomia didático-científica. A juíza estava brava aqui, estava triste, estava magoada por ter sido chamada de autoritária, de traidora da Constituição, de tirana. Essa juíza estava cumprindo a lei. Em 31 de outubro de 2018, foi proferida a decisão por este juízo, consignando que este juízo nunca restringiu a autonomia didático-científica assegurada às universidades e tampouco impediu a livre reunião de alunos e professores nas dependências da universidade, ou a manifestação livre, consciente e democrática dos cidadãos nos ambientes universitários. Com efeito, as decisões deste juízo que implicaram em alguma ordenação na ambiência universitária fluminense, prestaram reverência à lei fundamental da República, vez que a autonomia deferida às universidades, pelo artigo 207 da Constituição Federal, e a livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4º, devem ser cotejadas, ponderadas e harmonizadas com outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a soberania popular, artigo 1º, parágrafo único, a garantia do sufrágio das eleições, artigo 14, e a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral. Isso que um juiz tem que fazer, isso é que é ser juiz. É ponderar esses princípios e decidir com imparcialidade. Igualmente importante sublinhar
que a jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sempre foi pacífica, no sentido de que as restrições à propaganda eleitoral previstas na lei eleitoral não causam prejuízo aos direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de comunicação e informação, artigo 220 da Constituição, os quais devem ser interpretados em conformidade com os preceitos da soberania popular e garantia do sufrágio. E aí ela cita aqui o precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, a juíza estava completamente amparada pela lei e pela jurisprudência. Essa juíza devia merecer um prêmio. Ela tinha que ganhar um prêmio. Mas ela ganhou um carimbo de tirana. Ganhou um carimbo de traidora da pátria. Por quê? Porque ela quis cumprir a lei. O pluralismo de ideias, ela estava brava a juíza, o pluralismo de ideias e o debate são essenciais e favoráveis ao processo eleitoral democrático. Todavia, na hipótese dos autos, a decisão que deferiu a busca e apreensão de eventual propaganda eleitoral irregular, porventura existente na universidade, teve como embasamento o fato de que as denúncias relatavam que, além de se tratar de uma universidade pública federal, havia o favorecimento de um determinado candidato em detrimento do outro, o que maculava o equilíbrio eleitoral. Precisa ser um gênio para entender isso? Precisa ser ministro do Supremo Tribunal para entender isso? Eram essas as informações que tinha a prestar a Vossa Excelência, esclarecendo que os documentos originais foram enviados por SEDEX. Essa foi a decisão da juíza Maria Aparecida da Costa Bastos. Eu acho o seguinte, eu acho que a ANB devia fazer um desagravo em relação a esses juízes que foram ofendidos pelo Supremo Tribunal Federal, que foram chamados de tiranos e de traidores da Constituição. Cabia um desagravo aqui. Quero ler agora as informações prestadas pela juíza da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Tudo isso, pessoal, repito, foi omitido do acórdão, não foi lido aos ministros do Supremo. Pelo relator. É importante aqui, vou fazer só antecipar uma explicação que eu ia dar. Na verdade, eu pulei essa explicação, que é sobre a dinâmica do julgamento colegiado. Como é que acontece um julgamento num tribunal com diversos membros, né? Quando é um juiz sozinho, ele decide, ele relata, ele faz o relatório dos fatos, né? E dá a decisão dele. No caso de um julgamento colegiado, sempre tem um relator. O relator é aquela pessoa que vai fazer uma análise, a primeira análise do caso, né? Ele vai estudar o caso, depois ele leva o caso para julgamento no tribunal, no colegiado, como se diz. Ele relata o caso, ele conta, ele faz uma narrativa dos fatos relevantes para o julgamento daquela causa e depois dá o voto dele, né? E aí os outros ministros que vão votar, assim, os outros juízes que são membros desse colegiado, que vão votar em seguida, esses juízes, na esmagadora maioria dos casos, eles seguem pelo menos o relatório, eles partem, para proferir a sua decisão, eles partem do relatório que foi feito pelo relator. Eles ouviram a narrativa dos fatos e, com base nessa narrativa, eles proferem a sua decisão. Então, é claro que os juízes podem pedir vista. Se eles tiverem alguma dúvida, alguma suspeita de que alguma coisa não está muito clara, etc., eles pedem vista. Neste caso, do julgamento quando houve o julgamento do referendo no ano passado, em 2018, em 31 de outubro de 2018, é claro que diante da sustentação oral que foi feita pelo advogado da ANB, pelo Dr. Pavy, os juízes poderiam, peraí, deixa eu ver, o Dr. Pavy falou que essas decisões aqui estão dizendo uma coisa diferente do que estava escrito lá na petição inicial da Raquel Dodge. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista dos autos para examinar melhor.
Cada um daqueles juízes poderia ter feito isso, mas ninguém fez. Ninguém fez. O Supremo quis lacrar. Pouco importavam os fatos. Pouco importavam as decisões judiciais que estavam sendo, o teor das decisões judiciais que estavam sendo impugnadas naquela DPF. O importante ali era marcar posição. Era dizer, as universidades serão a trincheira da democracia contra o fascismo que chega. Isso é que era importante, gente. Marcar a posição contra o fascismo. E agora nós vamos ver as consequências disso nas próximas eleições. Porque eu duvido muito que os adversários da esquerda vão engolir isso calados. Honestamente, eu duvido muito. Eles vão se organizar. Eles também vão querer ocupar as universidades. E aí, tudo pode acontecer, né? Com um ambiente eletrizado, com aquela atmosfera carregada de paixões. Aí nós vamos ver o que é que vai acontecer. Quer dizer, em vez do Supremo preservar a universidade, ele entregou a universidade na mão da politicagem. Isso é muito grave, isso vai ter consequências muito sérias para o país. Eu vou ler agora as informações prestadas pelo juízo, deixa eu ver quem é aqui que assina a petição, pelo juiz Rui de Almeida Magalhães, da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Disse o juiz, vou ler apenas um trechinho aqui das informações. Este juízo entendeu, após apreciar todo o conteúdo da nota divulgada no site, porque esse caso foi o caso da Universidade Federal de São João del Rei, que o reitor publicou uma nota no site da universidade, propaganda eleitoral negativa do Bolsonaro no site da universidade. Aí diz o juiz, este juízo entendeu, após apreciar todo o conteúdo da nota divulgada no sítio eletrônico da universidade em tela, que a matéria objeto da denúncia tinha inegável caráter de propaganda negativa subliminar e que a referida divulgação não poderia se perpetuar, sob o argumento de que, mesmo que à primeira vista, o conteúdo denunciado se apresentasse como mero posicionamento político decorrente do direito de manifestação do pensamento, e ainda que não tenha sido citado expressamente o nome do candidato. Não interessa, não pode. No patrimônio público não pode ter propaganda eleitoral, não pode haver manifestação de mero posicionamento político de funcionário público. Funcionário público não usa repartição, não pode usar repartição para fazer manifestação de mero posicionamento político. Os próprios ministros do Supremo não podem fazer isso. Vocês já imaginaram? Outro dia o Barroso no Facebook, no Twitter, o Barroso curtiu lá uma postagem contra o Bolsonaro e voltou atrás. Desculpa, foi mal. Desculpa, eu não sei usar direito as redes sociais. Ele não pode fazer isso nem nas redes sociais, muito menos dentro da repartição pública. Repito, não existe liberdade de expressão dentro de repartição pública, a não ser das casas legislativas. Né? Que aí o deputado, o parlamentar, o vereador, ele está amparado pela imunidade parlamentar, ele pode falar o que ele quiser. Agora, nas repartições públicas não existe isso. No Supremo Tribunal Federal não existe isso. Vocês já imaginaram um ministro do Supremo Tribunal Federal entrar no Supremo com uma camiseta com um broche de partido político? Vocês já imaginaram se isso seria aceitável? E por que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode entrar com um broche, com um boné de partido político no plenário e um professor universitário pode? Qual é a explicação para isso? Prossigo aqui na leitura. O fato de a divulgação apresentar conteúdo depreciativo e com pedido implícito de não voto a um candidato e se dar em site de pessoa jurídica de natureza pública, e mais que isso, em uma universidade pública, que inegavelmente é grande formadora de opinião, fez com que a nota ultrapassasse o plano da liberdade de expressão. O juiz não sabe que funcionário público, aparentemente o juiz não sabe que funcionário público, no exercício da função, não tem liberdade de expressão. Mas ele concedeu aqui que o funcionário pudesse ter. Mas disse que isso ultrapassa os limites da liberdade de expressão.
fez com que a nota ultrapassasse o plano da liberdade de expressão e passasse a ofender a igualdade de oportunidades entre os candidatos, princípio do direito eleitoral, já que os demais concorrentes não teriam acesso ao mesmo mecanismo de publicidade. Gente, é tão óbvio isso. Em caso, a decisão tomada não se norteou em cercear o direito à livre manifestação do pensamento, mas sim do instrumento utilizado para fazê-lo, um sítio de órgão público na rede mundial de computadores, mantido às expensas do contribuinte. Não é óbvio isso? Olha a sensibilidade, é o básico, gente. É o básico isso aqui, ninguém precisa estudar direito para isso. Todo mundo paga. Por que uns vão usar e outros não? Esclareço que a atuação deste juízo, ele fez a mesma coisa aqui, olha. Esclareço que a atuação deste juízo se limitou a determinar a retirada da propaganda eleitoral veiculada no site da Universidade Pública. Não houve determinação para o ingresso de agentes públicos em universidades, muito menos quaisquer dos outros atos elencados pela excelentíssima Procuradora-Geral da República em seu pedido ao propor a ação em tela. Ou seja, também desmentiu a Raquel Dodge. E eu vou terminar isso aqui lendo... Não, vamos lá. Ainda tem outras decisões que eu poderia ler aqui, que também foram omitidas. Decisões... Só vou ler aqui mais a decisão do juiz. Essa foi a decisão do juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. E eu quero, olha, mesmo que isso... Eu peço desculpas a quem estiver escutando e tiver um pouco cansado de ouvir a minha voz, de ficar... Mas eu quero que isso fique como documento. Eu quero que isso fique como documento para que... pelo menos para que se saiba que nem todo mundo foi enganado por essa decisão. Eu não fui. Eu não fui enganado por essa trapaça, por essa farsa. Porque essa decisão foi uma farsa, destinada a enganar as pessoas, a população brasileira. Decisão do juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Trata-se de pedido de providências. Essa foi a decisão que ele proferiu, gente, em outubro, no dia 25 de outubro de 2018. Está aqui. Isto não foi lido para os ministros no plenário do Supremo e não constou do voto de nenhum dos votos proferidos nesse julgamento. Trata-se de pedido de providências no exercício do poder de polícia proposto pelo Ministério, pelo MP Eleitoral. Foi o MP que entrou com essa medida aqui. Em face da Universidade Federal Fronteira Sul. Alega que está previsto para ocorrer hoje, dia 25 de outubro, às 19 horas, no auditório do Bloco A do campus Erechim, Rio Grande do Sul, da Universidade Federal Fronteira Sul, evento político denominado Assembleia Geral Extraordinária contra o Fascismo, a Ditadura e o Fim da Educação Pública, para o qual o DCE Resistência está convocando todos os estudantes. Afirma o Ministério Público que o evento tem clara intenção de fazer propaganda eleitoral negativa em face do candidato a presidente Jair Bolsonaro, o que se verifica pela pauta da Assembleia, aliada ao perfil de diversas pessoas que já confirmaram presença no evento, impressos por amostragem, cuja inclinação política é favorável ao candidato Fernando Haddad. Documentos anexos. Essa foi a decisão. Eu não vi nos autos as informações. Na verdade, estão nos autos as informações, mas está cortada, está só a primeira página das informações. Eu fui lá pesquisar. Né? Sustenta o Ministério Público que a propaganda eleitoral, positiva ou negativa, é expressamente vedada em bens públicos. Artigo 37 da Lei das Eleições. Razão pela qual se mostra necessária a intervenção da Justiça Eleitoral no exercício do poder de polícia, bem como que o evento, albergado pela liberdade de expressão, poderá ser realizado sem objeções em outro local, que não nas dependências da instituição de ensino. Corretíssimo! Corretíssimo! É a liberdade de reunião,
que pode acontecer num gramado, por exemplo. Pode acontecer no meio da rua, numa praça. Aliás, dentro de um campus universitário, existem diversas áreas onde é legítimo esse tipo de atividade. Dentro e fora do período eleitoral. As pessoas têm liberdade de reunião. Está na Constituição isso. O que não pode acontecer é usarem o patrimônio público, que é um bem de uso especial. Seja um auditório, seja uma sala de aula, seja um ginásio esportivo. Agora, no meio da rua pode fazer. E foi isso que o promotor falou corretamente aqui. Olha, esse evento que está acontecendo aqui não pode acontecer no auditório. Mas fora da universidade, lá no meio da rua, na praça, onde quer que seja, no gramado, ele pode fazer o que ele quiser. E aí o juiz decidiu. Eu vou ler aqui a decisão. Então, essa parte que eu li para vocês aqui foi o relatório. Como eu disse, toda decisão tem um relatório e a parte da decisão. Aí vem a decisão do juiz. O evento organizado pela entidade denominada DCE da Resistência, Assembleia Geral Extraordinária contra o Fascismo, a Ditadura e o Fim da Educação Pública, é claramente política eleitoral, seja em benefício do candidato Fernando Haddad, seja em prejuízo do candidato Jair Bolsonaro, ou em benefício de um ou em prejuízo do outro. Os documentos acostados aos autos, especialmente dos potenciais participantes do evento, demonstram que pretendem dele participar apenas apoiadores do candidato Fernando Haddad. Dessa forma, o evento impugnado, que será realizado no último dia previsto para a propaganda política mediante reuniões públicas, conforme cita vários artigos aqui, ocorrerá nas dependências da Universidade Federal Fronteira Sul, o que é proibido pelo inciso 1º do artigo 73 da Lei das Eleições. Ademais, conforme frisado pelo Ministério Público Eleitoral, o que se está coibindo é a realização de evento político eleitoral nas dependências de imóvel público. O ato, desde que concretizado fora das dependências da universidade, é livre e lícito, garantido pela Constituição Federal. Aplausos! Decidiu certinho o juiz. Mas eu digo o seguinte, eu estou aplaudindo, mas isso é o óbvio. Qualquer juiz faria isso. Qualquer juiz faria isso, gente. Só quem não faz isso são os juízes do Supremo. Porque eles estão vinculados a outro tipo de agenda. O negócio deles é outro. Eles tinham que marcar posição contra o fascismo. Eles tinham que mostrar que a universidade será a trincheira da democracia contra o fascismo. Então o juiz deferiu aqui a medida que foi requerida pelo Ministério Público para impedir que esse ato acontecesse dentro das dependências, do imóvel público. E vai fazer isso longe daqui. Na universidade você não pode fazer. Bom, prosseguindo. Como eu disse, nenhum desses documentos constou da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Quem ler essa decisão vai conhecer apenas o resumo que foi feito pela relatora. Um resumo que minimizou completamente a gravidade dos atos de propaganda eleitoral praticados dentro dessas universidades. Então ela fez um resumozinho muito mequetrefe, né, para que todas as pessoas que lessem aquela decisão pensassem, não, mas peraí, isso não foi nada, isso aqui não teve nada demais, isso aqui. Agora, se ela tivesse transcrito, como ela tinha a obrigação de fazer, as informações que foram prestadas pelos juízes, a decisão, o sentimento de quem lesse aquela decisão seria outro. Não tenham dúvida disso. E é possível até que os outros ministros ficassem constrangidos de acompanhar o voto dela. Tal é o absurdo jurídico desse voto. No fim das contas, o tribunal decidiu, com fundamento, num princípio, liberdade de expressão, direito à liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, que, como eu disse, não se aplica em repartição pública. E também não se aplica, não tem plena validade dentro do período eleitoral. Existem exceções muito claras ao exercício dessa liberdade durante o período eleitoral. Exceções que decorrem precisamente daqueles dois princípios, né? É o princípio da igualdade de condições, a igualdade de oportunidades entre os candidatos e a liberdade do sufrágio. É isso que a legislação eleitoral pretende assegurar. E é por essa razão que o princípio da liberdade, o direito à liberdade de expressão,
sofre restrições bastante graves durante o período eleitoral. Sempre foi aceito isso, mas agora não, na universidade não pode aceitar isso. E além disso, como eu disse, o princípio da impessoalidade também já impediria, e impede efetivamente, que o princípio que a liberdade de expressão tenha aplicabilidade dentro de repartições públicas. Então aqui, gente, a decisão do Supremo, o Supremo decidiu com base na liberdade de expressão, na autonomia universitária e no direito de reunião. Esquece do Fachin. Mostrar um vídeo do Fachin. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou mostrar um trechinho Acho que vale a pena. desse evento que aconteceu, gente, em 2010, no auditório da PUC, no Teatro da PUC de São Paulo. Negócio do... Senão a pessoa vai achar Aqui. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando. Eu deixei só vocês ouviram até o final para matar a saudade da Dilma, né? Que imagino que todo mundo deve estar morrendo de saudade dela. Mas isso aconteceu dentro de uma universidade. No caso, uma universidade particular. Mas a lei eleitoral também se aplica a universidades particulares. E foi 12 dias antes da eleição. Ou seja, não podia, também foi ilegal. Mas, né, como se trata de um ato em benefício das pessoas do bem, do partido do bem, dos progressistas, e não dos fascistas, né? Aí tudo bem, aí pode. Além dessa farsa de esconder da decisão fundamentos importantíssimos, elementos importantíssimos, elementos de convicção fundamentais para o julgamento da causa, que eram as informações prestadas pelos juízes e as decisões que eles proferiram, além de não colocar isso na sua decisão e de não levar estes fatos ao conhecimento dos colegas, muitos deles podem inclusive ter decidido baseando-se nos fatos que ela relatou, né? E aí, eles, claro, repito, eles podiam ter pedido vista, não pediram. Mesmo diante dos alertas, das advertências que foram feitas pelo advogado dos juízes, o advogado da AMB. Mas, além de ter escondido esses fatos, a decisão cometeu erros jurídicos monumentais, né? A começar, como eu disse, por fazer com que prevalecesse sobre esses dois princípios do direito eleitoral, igualdade de condições, igualdade de oportunidades e liberdade de voto, de fazer com que prevalecesse sobre esses dois princípios o quê? A liberdade de expressão, que não existe dentro de repartição pública, né? E a autonomia universitária. Ou seja, eles consideraram que a autonomia universitária, na verdade, é soberania universitária. Que o território da universidade é um Estado soberano, gente. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o território da universidade é um Estado soberano, onde a lei brasileira não se aplica. Nós sabemos que dentro das universidades se fuma maconha, que não tem problema, que droga corre solta, etc, etc, etc. Agora também a propaganda eleitoral está liberada nesse território. Então, em vez de autonomia, porque o que a Constituição garante às universidades é autonomia didático-científica, administrativa e financeira. Na matéria, professor. Tá lá, mas, gente, não existe essa autonomia para dizer que a lei brasileira não se aplica, que a lei eleitoral não se aplica. Isto seria soberania. Agora, as universidades brasileiras foram equiparadas às embaixadas, né? Onde o governo brasileiro, embaixada de país estrangeiro, onde a lei brasileira não se aplica. Polícia só entra para estudar. Aí veio a lacração, né? Essas frases de efeito que foram ditas durante esse julgamento, dizendo na universidade polícia só entra se for para estudar. Essa frase do Barroso. Então foi isso.
Agora, gente, eu termino aqui essa longa live, e eu fiz questão de ser exaustivo, não deixar nada de fora. Espero que não tenha deixado nada fora, que tenha tratado das questões mais importantes. Eu apenas aqui me pergunto o que vai acontecer daqui para frente. Caso os partidos de direita, Bolsonaro hoje começa a ter uma militância forte, né? Caso a militância bolsonarista se organize para ocupar esse espaço, como a esquerda faz há 40, 50 anos. O que vai acontecer? Com os ânimos exaltados, as paixões políticas à flor da pele, o que vai acontecer dentro da universidade? E a polícia não pode entrar, não se esqueçam disso, hein? A polícia só pode entrar se for para estudar. Então agora nós vamos ver quais serão as consequências dessa decisão irresponsável do Supremo Tribunal Federal. Unânime. 11-0. Nós vamos ver quais serão as consequências dessa decisão nas próximas eleições agora, no final do ano vai ter eleição. Vamos ver como é que vai ser. Caso, repito, os adversários da esquerda decidam brigar por esse espaço, lutar por esse espaço, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço... se tem alguma pergunta, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Se tiver, coloca aqui na interrogação. Bom, tá legal. Eu acho que eu tô cansado também, pessoal. Obrigado, viu? Agradeço aqui. A gente vai salvar essa live também e vai publicar no IGTV, no YouTube. E agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Grava.